Olá, muito bom, estamos de volta, já estamos na lição 8, este trimestre está passando muito rapidamente. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado no nosso canal no YouTube, Classe de Professores. Então você vai procurar no YouTube e você terá a oportunidade de ver todos esses vídeos, os vídeos do passado também. Tem tanto vídeo lá que às vezes até confunde, né? Mas você tem nos acompanhado e eu quero de coração agradecer. Nós também temos uma página no Facebook, facebook.com/classe de professores. Então você já vai buscar ali o seu material, ali nós temos a frase da semana, ali nós temos também o tema da semana em Word, em escrito para você poder copiar. Então nós temos todo um material especial para você ali. Mas a lição 8 tem o título de Meus Pequeninos Irmãos, que é justamente o tema geral desse trimestre. E ela trabalha com os ensinos de Jesus no que diz respeito ao estilo de vida de ajuda ao próximo, de atender às necessidades das pessoas, que os seus filhos ou que os membros do seu reino devem ter. Jesus toma tudo o que Deus disse desde o Antigo Testamento e amplia isto e aplica isto, dizendo: essas são as diretrizes, esses são os ensinos do meu reino. Quais são estes ensinos? Esse é o desenvolvimento da lição desta semana. Quais são os ensinos de Jesus com respeito à nossa responsabilidade social, digamos assim? Em primeiro lugar, Jesus ensinou que o cristão deve ter responsabilidade e influência sobre o mundo. Você está lembrado de que Jesus disse em Mateus 5, a partir do verso 14, do verso 13 até o 16, vós sois a luz do mundo, mostrando a influência que devemos ter, e vós sois o sal da terra, mostrando a nossa identidade e mostrando como podemos melhorar a vida daqueles que estão à nossa volta. Então, o primeiro tópico é esse: o cristão tem responsabilidade, mas também tem influência. O cristão é o sal da terra e é a luz do mundo. Ele influencia e ele transforma a sociedade, ele dá sabor à sociedade. Onde há uma sociedade verdadeiramente cristã, não cristã nominal, hipócrita, como nós vivemos hoje, mas um cristianismo verdadeiro, há uma transformação dessa sociedade e há uma melhora dessa sociedade sensivelmente. Segundo tópico é que Jesus ensinou o povo a responder, o seu povo a responder com integridade e tratar os opressores melhor do que eles mereciam. Jesus disse: dê a outra face, ou ande a segunda milha. Isso tem a ver com o contexto dos judeus sendo oprimidos pelos romanos, que muitas vezes os faziam andar uma milha carregando alguma coisa. E Jesus disse: olha, quando ele te obrigar a ir uma milha, vai com ele 2, porque esse teu exemplo, esse teu testemunho poderá transformar a vida dele. E foi o que aconteceu no Império Romano. Muitos se converteram, e de tal forma que o próprio Império Romano, mais tarde, resolveu aderir, entre aspas, ao cristianismo, e nós conhecemos a história, fazendo de conta que era cristão. Tantos cristãos surgiram dentro do Império Romano. Tal era o testemunho desses cristãos. Jesus também ensinou que nós não podemos ter limites, sejam eles raciais, religiosos ou sociais, sobre quem é o nosso próximo. Né? Naquele famoso texto do bom samaritano, nós percebemos isto. O samaritano era um ser desprezado e desprezível. No entanto, nem o sacerdote nem o levita o atenderam, mas o samaritano atendeu aquele judeu caído, aquele judeu que estava machucado. E Jesus fez uma pergunta para o doutor da lei. Ele disse: quem te parece ter sido o próximo desse homem? E aí então o doutor da lei teve que responder secamente: aquele que usou de misericórdia para com o que estava caído lá na beira do caminho, o bom samaritano, o menos provável. Então, com isso, Jesus está dizendo o seguinte: os judeus sempre perguntavam: quem é o meu próximo? Bom, se ele não é judeu, então não é meu próximo. Se ele não é da minha turma, se não é da minha religião, não é meu próximo. Jesus inverteu esse assunto e ele disse: bom, não é bem assim. O próximo não é
o indivíduo que recebe a ação, o objeto da ação. O próximo tem que ser quem faz a ação. O sujeito da ação é o próximo. Ou seja, quem é o próximo? Sou eu, não é o caído. Sou eu, não é o necessitado. Sou eu que tenho que ser o próximo dele. E se eu sou o próximo de todos, todos estão sujeitos a receberem meus atos de misericórdia e de amor. Quarto ponto da nossa discussão aqui é que Jesus ensinou que ter posses não é errado. Jesus nunca condenou ninguém por ser rico. Ele não repreendeu, por exemplo, Nicodemos por ser rico, por ser um homem bem posicionado. Mas Jesus disse que o erro é não ser generoso. Não ser fiel e não ser generoso. E aí tem aquela famosa história do rico e Lázaro, do Lázaro que vivia mendigando à porta do rico e que no final, e é uma parábola naturalmente, cada um teve um destino. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para um lugar onde se entende que era um lugar onde ele foi queimado, que significaria o fogo do último dia. Isso tudo é representativo dos dois destinos, uma parábola que quer mostrar os dois destinos. Mas o resumo dessa parábola é que um regalou-se nessa vida, teve muito dinheiro, muitas posses, mas não foi generoso e também não foi fiel a Deus e então se perdeu naturalmente, né? O quinto ponto é que Jesus ensinou que as práticas de misericórdia aqui têm relação com o mundo vindouro. E aqui volta a parábola do rico e Lázaro. O rico tinha, mas não fez nada. E isto foi prova de que a sua fé era morta, era uma fé sem obras. Fé sem obras é morta. E fé morta, fé sem obras, ela é objeto da condenação de Deus no dia do juízo. Então, há uma relação, sim, entre práticas de misericórdia aqui em relação ao mundo vindouro. Sexto ponto é que Jesus ensinou que os atos de bondade são os frutos dos salvos. E quando os praticamos, melhor dizendo, estamos fazendo a Ele mesmo. Quando você vai para Mateus 25, verso 45, Jesus diz assim: quando vocês fazem a mim um ato de bondade, a um pequenino, a uma pessoa, um ato de bondade, vocês estão fazendo, logicamente, a mim mesmo, ao próprio Jesus. Então, perceba que o ensino de Jesus é muito claro. Ele diz que os salvos, eles fazem isto porque são salvos, não para serem salvos, não fazem caridade para dizer ganhar o favor de Deus, mas por terem o favor de Deus, eles fazem caridade, eles usam de amor, de misericórdia, de bondade para com as pessoas. Tanto é que nesse capítulo 25 de Mateus, quando os salvos chegam e Jesus diz: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. E Jesus disse para eles: porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive nu e me vestiram. Eu estive preso e vocês me visitaram. Os salvos se surpreendem e eles perguntam: Senhor, quando é que nós te vimos? Isso é uma prova de que eles não fizeram isso para querer se salvar, para aparecer, como muita gente faz, ou querer comprar o favor de Deus. Não, eles fizeram isso de forma espontânea e às vezes nem perceptível, humanamente falando. E aí o texto diz que Jesus olha para eles e diz assim: quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, por isso é o título da lição desta semana, a mim o fizeste. Então, Jesus ensinou que os atos de bondade são frutos dos salvos e quando os praticamos, nós estamos fazendo a Ele mesmo, a Jesus mesmo isto. Terminando a nossa lição, sempre é bom fazer um resumo e retomar o assunto no formato de uma pergunta que propicia uma espécie de conclusão. Eu colocaria a seguinte pergunta: como entender que precisamos praticar caridade para com as pessoas como parte da nossa religião? E isto já está claro em toda a Bíblia. E isto mesmo, esse praticar caridade, praticar amor com as pessoas, e isto não ser salvação pelas obras. Porque você sabe, há religiões, há pensamentos, há ideologias espirituais, espiritualistas, que pregam a caridade em primeiro lugar. É uma coisa bonita. Às vezes, até na quantidade, eles fazem mais do que nós cristãos.
Mas isso não os salva, porque eles fazem caridade para se salvar. Como cristãos, nós fazemos caridade porque já fomos salvos. Fazer caridade é um fruto da salvação de Deus, da graça de Deus operando na minha e na sua vida. Porque faremos isto de forma desinteressada, de forma altruísta, visando o amor a Deus e às pessoas. Então, como explicar que fazer caridade, praticar atos de bondade não é uma religião de salvação pelas obras, mas sim algo genuíno? Pense um pouquinho, converse um pouquinho com seus alunos, e na semana que vem a gente volta. Um abraço e até lá.